tá gravando? Tá. Então vamos falar sync de novo. Sync! Oi pessoal, eu sou a Ana Lu, pra quem não me conhece. E eu decidi começar um quadro novo aqui no meu Instagram, que basicamente é mostrar um pouco das músicas que me formaram como DJ ao longo da minha vida. Eu decidi criar 3 playlists, uma sobre a minha infância, uma sobre a minha adolescência e a minha jovem vida adulta. E eu vou pegar as músicas que eu escolhi em cada playlist e contar um pouco delas pra vocês e o que elas significam pra mim. Hoje eu vou fazer o vídeo da primeira playlist. Eu coloquei o nome de Childlike Wonder, Formative Years. Não, Formative Songs, eu falei o nome errado. Basicamente, Childlike Wonder é as músicas que eu escutei quando era criança, que eu não estava pensando ativamente sobre o que eu estava escutando, eu estava só sendo uma esponja das músicas que me mostravam, da minha família, enfim. Nessa primeira playlist de quando eu era criança, eu vou contar meio que em ordem cronológica, desde que eu me lembre ouvindo música em casa até os meus 10 para 11 anos. A lembrança mais vívida que eu tenho de escutar música é ali perto dos meus 6 anos, dos meus 5, 6 anos, que a minha mãe começou a fazer aula de canto. E eu achava muito legal que ela ia na escola de música da minha cidade. Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. E aí tinha dia que ela me levava com ela e eu ficava brincando com uns bonequinhos de Papai Noel que tinham na sala que ela fazia aula. Ela fazia aula com uma professora muito foda da minha cidade, ela chama Raquel Mantovani. E eu lembro de ficar brincando com os papais Noéis enquanto elas praticavam as músicas. Eu lembro de 2 músicas específicas que a minha mãe cantava muito. Uma delas é Love of My Life, do Queen. Eu lembro de ouvir essa música sem parar, nossa, acordando minha mãe cantando, indo dormir minha mãe cantando. Essa e Conte Partiro, do Andrea Bocelli. Essas são as 2 primeiras músicas que eu lembro de ouvir muito e que desde que eu existo, elas existem na minha vida. E aí logo depois que a minha mãe começou a fazer aula de canto, eu falei, achei legal, quero cantar também. E essa mesma escola de música que ela fazia aula tinha um coral infantil. E eu lembro de começar nesse coral infantil e adorar. Assim, eu fazia com as minhas amigas da escola. E uma música que... Nossa, eu lembro de estar assim na salinha com a minha professora passando as músicas. E eu lembro da primeira vez que ela colocou essa música, que chama Saiba. Saiba, da Adriana Parpintin. É isso que fala? Adriana Parpintin. Eu lembro de... Eu tinha 6 anos, mas eu acho que esse momento na minha vida destravou toda a minha visão sobre o mundo, de certa forma. Porque a música começa falando, saiba, todo mundo foi criança, todo mundo foi neném. E eu lembro de ter 6 anos e falar, quem é Saddam Hussein e o que tem a ver que ele foi criança? Enfim, é essa música aqui. Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud e Platão também. Eu não sabia quem era Hitler, eu não sabia quem era Simone de Beauvoir, eu não sabia quem era Platão, eu não sabia quem era ninguém, mas eu falei, eles já foram criança e o que isso quer dizer? Enfim, cantamos muito essa música no coral, entre várias outras. Ciranda da Bailarina era uma que a gente cantava bastante também. Mas enfim, depois que eu comecei no coral, aí isso virou um monstro próprio na minha vida, monstro no bom sentido, que eu comecei a descobrir várias coisas. Mas ainda em casa, eu lembro da minha mãe, a minha mãe sempre teve as playlists dela e as músicas dela, e eu lembro dela tocar muito Flávio Venturini, que é alguém que eu entendo como uma grande influência na forma como eu singo, na forma como eu canto. Ele tem um timbre de tenor muito agudo e muito bonito. E durante a minha infância inteira eu achava que era uma mulher. Mas enfim, espanhola. Nossa, essa música é lindíssima. Ah!
tocava bastante também. Eu falo muito da minha mãe, tem muita influência na minha criação musical, porque a família da minha mãe sempre foram muito musicais. Meu pai, ele gosta de música também, mas eu acho que ele me influenciou mais no lado esportes. Eu sempre fui uma criança que gostava de correr e brincar, isso muito por conta do meu pai. Mas a minha mãe especificamente virou uma chavinha em mim em relação à música, eu acredito, desde sempre. Além de espanhola, do Azul do Mar também. Se vira o seu olhar. Nossa, é muito bonito. Que timbre lindo. Eu lembro dos primeiros CDs que a gente teve em casa pra colocar pra tocar no carro. E um deles era um CD do Belchior. E eu lembro de ouvir Medo de Avião. E aí eu acho que quando eu vi Medo de Avião que eu comecei a perceber a questão da composição das músicas, especificamente na composição de letra. Que eu lembro... fala, foi por medo de avião, segurei pela primeira vez na tua mão. Cantei grave, enfim. Eu lembro de falar, segurei pela primeira vez na tua mão por medo de avião. Eu falo, que legal, como você consegue imaginar a cena, né? Belchior é um dos maiores compositores já vistos pela música brasileira e a música mundial. Foi por medo de avião que eu me segurei pela primeira vez na tua mão. Top! Nessa mesma levada de andar no carro, eu lembro que o meu avô foi fazer uma cirurgia, não sabia do que, de nada. Eu sei que a gente teve que ir pra Sorocaba de carro, eu, minha mãe, meu irmão, meu primo Deco. E tinham duas músicas que tocaram muito, que ficaram presas na minha cabeça pra sempre. Uma delas é San Francisco, do Scott McKenzie. Essa aqui. Eu amo muito essa música. E Every Breath You Take, do The Police. Sting também, um dos compositores mais fodas de todos os tempos. Em relação à harmonia, em relação à letra, Every Breath You Take é uma música sobre um esquisitão perseguindo o eu lírico, perseguindo alguém, mas enfim, bela música. Nessa também de viajar de carro, meu irmão tinha um amigo que morava em uma outra cidade, a gente ia visitar ele. E eu lembro que nessa época meu irmão já tava queimando CD, é isso que fala? Eu nem passando música pro CD. Meu irmão já tava nas piratagens, baixando música pirata. E ele fez um CD que tinha muito Red Hot Chili Peppers. Tinha Red Hot Chili Peppers, tinha Guns N' Roses, tinha essas bandas aí. E eu lembro especificamente de escutar muito Snow no carro indo de Poticadas pra Caconde. Ah, tá. Depois dessa fase também que a gente ia visitar o amigo do meu irmão, teve um aniversário, ou foi um dia das crianças, que meu irmão ganhou um tapete de dança. Tá ligado? Aqueles tapetinhos. E nesse tapetinho tinham duas músicas que eu achava que era a mesma música. Uma era I Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston. E a outra era Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Na minha cabeça, talvez essa já tenha sido a DJ dentro de mim quando eu era criança. I Wanna Dance With Somebody e Girls Just Wanna Have Fun iam aqui assim. E aí eu botava as duas pra ficar dançando lá. Nossa, é muito som! Girls Just Wanna Have Fun, é a mesma música. Vou fazer um adendo, porque isso aqui, nos anos 80, muito provavelmente era considerado o hit de TikTok que a gente tem hoje. Tendo uma única questão, que assim, eu acredito que pra galera preciosista da época isso era música muito descartável. Hoje em dia a gente vê como, caramba, os synths mais fodas e synths icônicos já criados, todos presentes nessas músicas. E a época que a bateria eletrônica começou também a ser extremamente presente
na música popular, e o bendito do snare com reverb, com gate do reverb no snare também, tudo nessa época. E eu acho que é muito interessante a gente analisar como o bubblegum, o pop, enfim, é tudo muito relativo. Pra mim isso é muito sonzeira, então, enfim, fica a reflexão. Na época do coral, voltando pra época do coral, foi 2008, também tinha 6 anos, lançou Camp Rock. Eu lembro de ver a capa do filme num gibi da Mônica, que é tipo a Demi Lovato sim, o Joe Jonas sim, o Nick Jonas sim, o Kevin no fundo. Assisti Camp Rock quando saiu, a gente alugou o DVD, a gente alugou o filme, assisti, me apaixonei e aí eu quis cantar This Is Me no coral. Mas antes de tudo eu conheci This Is Me. E aí eu lembro, depois que eu assisti esse filme, eu fiquei obcecada com esse filme, como toda menininha média dos anos 2000, nascida nos anos 2000, eu, muito caruda, cheguei para os meus professores, Rodrigo e Mariana. Falei, eu quero cantar um solo de This Is Me na apresentação do coral, posso? E eles deixaram, não sei como eles deixaram. E eu tenho esse vídeo gravado, postado no YouTube. Pra quem quiser o vídeo, This Is Me cover no canal do Júlio César Coelho Filho, meu irmão. Voltando também, na mesma época do carro lá e Guns N' Roses e Red Hot Chili Peppers, a gente tava muito a versão de Knock on Heaven's Door do Guns N' Roses, da música do Bob Dylan. Anos depois eu fui descobrir Bob Dylan com meu primo Deco, aquele mesmo do carro de quando a gente foi viajar pra Sorocaba pra ver meu avô. Mas eu já vou dar um spoiler, porque a versão do Bob Dylan, né, foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Não sei tocar violão, eu sei acordes abertos, e eu não vou falar que eu sei tocar violão, mas acordes abertos. Don't take this pledge of me. I can't use it anymore. Música muito famosa que é muito sonzeira, a gente precisa mais disso. Música muito famosa que é muito sonzeira. Na mesma época, Someone Like You, da Adele. Mas se você nasceu depois dos anos 2000 e você não aprendeu a cantar com a Adele, você tá mentindo. That you settle down, that you andando na ponte, miserável. Outro detalhe, hoje em dia eu canto muito com voz de cabeça. Eu acho que muita gente me conhece por cantar com voz de cabeça, mas quando eu tava cantando isso aqui, eu era belting na veia. Anos depois eu fui descobrir teatro musical, isso aí também vai vir nos próximos vídeos. Mas aqui foi o meu primeiro contato com voz de peito. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me. Enfim, Adele, top. Tem um vídeo meu cantando da Adele também, deixa eu achar. Estamos chegando no final, galera. Tive um contato muito maior com a Rita Lee nos meus últimos anos. Ela é muito importante pra mim nessa minha nova fase de jovem adulta. Mas uma música dela que sempre toco em casa, voltando pras músicas que minha mãe tocava em casa, Buana, incrível. Inclusive antes de eu botar Buana, Rita Lee, especificamente, eu li os 2 livros dela, grandíssima influência pra mim. Eu acho extremamente interessante, não só
a obra que ela tinha antes de conhecer o Roberto de Carvalho, mas eu acho muito interessante quando ela conheceu o Roberto de Carvalho, ele começou a trabalhar com ela nas músicas, e a forma como ele trouxe muita riqueza harmônica, em questão de timbre também, timbres belíssimos, instrumentos, a questão do funk, do soul, do disco que ele trouxe também pra música dela. Ela era conhecida, ou é conhecida como uma artista de rock. Ela tem muito mais que isso. Ela tem música de rock também, mas, por exemplo, nos álbuns que ela fez com ela, chega mais rock. Mas, eu acho muito interessante essa parceria deles. Essa música eles fizeram juntos também. Sou muito fã, Rita Lee e Roberto Carvalho. Buana, Buana, eu desejo uma ordem te satisfazer. Estamos ficando sem luz, né? Eu vou acabar já, é a última música. Enfim, muito fã da Rita Lee, sou muito fã da Rita Lee. E a última música que eu vou colocar também é uma música que eu conheci através da minha mãe. Não lembro se ela cantava essa música na aula de canto dela ou se ela só gostava muito dessa música. E essa música também é um spoiler para as próximas playlists, porque é Memory, da Barbra Streisand. E tanto Barbra Streisand como Judy Garland, como Julie Andrews, como Ella Fitzgerald, toda essa galera, mulheres que cantavam musical e jazz, o que chamam também de mid-century pop, que eram as grandes vozes com as grandes orquestras de Hollywood e grandes bandas de swing. Isso aí me influenciou muito na minha adolescência, acho muito foda. E Memory é uma das primeiras músicas que eu ouvi desse pessoal aí. E é a minha última música de hoje. Vamos para Memory, da Barbra Streisand. Memory é a música do Cats, do musical adaptado da peça do T.S. Eliot, que eu nunca assisti na real, mas a música é top e eu sei que tem uma relação com o toque, que na música fala Touch me so easy to leave me. Enfim, eu queria ter tempo pra falar muito de cada música, porque cada música é uma experiência. Mas é isso, galera. Eu mostrei as minhas músicas que me formaram como indivíduo quando eu era uma criança. E eu vou fazer mais vídeos. Os vídeos da minha adolescência e os vídeos das minhas músicas jovem e adulta. E eu vou postar pra vocês, mas espero que tenham gostado. E é isso. Valeu!